Hoje no Rio History Tour vamos falar da confusão que às vezes é feita com os adjetivos carioca e fluminense, relacionados com o Rio de Janeiro. E veremos também a origem desses dois gentílicos, adjetivos que designam o lugar onde uma pessoa nasceu. A palavra carioca desde muito tempo é usada para designar quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a tese do historiador do século XIX Adolfo Varnhagen, carioca significa casa do homem branco. Hoje estudiosos afirmam que essa tese não é verdadeira. O historiador Rafael Freitas da Silva, autor da obra Rio Antes do Rio, demonstra que a palavra carioca era o nome de uma aldeia tupinambá aqui existente, e que significa casa de Carijó. A propagação de uma origem europeia e não indígena para a palavra é explicada pelo fenômeno do apagamento cultural, que é a tentativa de esquecer, ignorar ou minimizar a importância cultural e histórica dos povos dominados como indígenas e africanos. E esse fenômeno está ligado a outro adjetivo relacionado com o Rio de Janeiro, a palavra fluminense. A partir do ano de 1783, um decreto do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos criou o gentílico fluminense, do latim fluminis, derivado de flúvios. Foi uma evidente tentativa de europeização do nome usado para as pessoas nascidas no Rio de Janeiro, pois fluminense significa do Rio, também uma referência ao Rio Carioca, ligado à origem da cidade. O modismo de usar adjetivos gregos ou latinos pode ser visto no gentílico de quem nasce em Salvador, que é soteropolitano, palavra derivada do grego sotéria, e de ludovicense para quem nasce em São Luís, derivado do latim ludovicus ou Luís. Apesar da criação por decreto da palavra fluminense, o adjetivo carioca já estava consagrado pelo povo e era o mais usado, principalmente pelas outras províncias do país, que geralmente se referiam a nós como cariocas. Continuando a falar do uso das palavras carioca e fluminense, vamos agora dar um salto no tempo e chegar ao século XX. O Rio de Janeiro era a capital do país desde 1763, mas no ano de 1960 a capital passou a ser a cidade de Brasília. Com isso, a cidade do Rio de Janeiro, que continuou separada do estado do Rio, passou a ser uma cidade-estado, o estado da Guanabara. E pela primeira vez, o adjetivo carioca foi adotado oficialmente para designar quem nascia na cidade do Rio. Em 1975, outra mudança ocorreu em nossa agitada história. O governo militar decretou a união, ou fusão, dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, criando o novo estado do Rio de Janeiro. E quem nascia no estado era chamado de fluminense. Já a palavra carioca continuou sendo usada para quem é natural da cidade do Rio de Janeiro, que ficou sendo a capital do novo estado. Mas ainda existe confusão, pois muita gente ainda se refere aos fluminenses do interior do estado como cariocas. E é curioso constatar que tanto os termos carioca e fluminense continuam a ser usados por todos. O campeonato estadual de futebol, por exemplo, é chamado pelo povo de campeonato carioca, apesar de não ser apenas da cidade. Se você gostou das informações deste vídeo, siga nosso perfil e também conheça nosso canal no YouTube. Curta, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Até breve em nossa próxima viagem aqui no Rio History Tour.